Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 4. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Capítulo 5. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O segundo livro dos Reis, capítulo 17. No ano 12 do reinado de Acás, de Judá, Oséias, filho de Elá, se tornou rei de Israel e governou 9 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor, porém não tanto quanto os reis que governaram Israel antes dele.
o rei Salmaneser, da Assíria, fez guerra contra ele. Oséias foi dominado por Salmaneser e lhe pagava um imposto todos os anos. Mas, certo ano, Oséias mandou alguns mensageiros a So, rei do Egito, pedindo a sua ajuda, e parou de pagar o imposto anual à Assíria. Quando Salmaneser soube dessa revolta, mandou prender Oséias e colocá-lo na prisão. Então Salmaneser invadiu Israel e cercou a cidade de Samaria. No terceiro ano do cerco, que era o 9º ano do reinado de Oséias, o rei da Assíria conquistou a cidade de Samaria e levou os israelitas para a Síria como prisioneiros. Ele mandou que alguns fossem morar na cidade de Ala, outros perto do rio Abor, que fica no distrito de Gozã, e ainda outros nas cidades da Média. A cidade de Samaria foi conquistada porque os israelitas pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os havia livrado de Faraó, rei do Egito, e os havia tirado para fora daquele país. Eles adoraram outros deuses, seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado conforme eles avançavam, e seguiram também os costumes adotados pelos reis de Israel. Os israelitas fizeram coisas que o Senhor, seu Deus, não aprova. Eles construíram lugares pagãos de adoração em todas as suas cidades, desde o menor povoado até a maior cidade. Em todos os morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra, eles levantaram colunas do deus Baal e postes ídolos. E também queimaram incenso em todos os altares pagãos, seguindo o costume dos povos que o Senhor havia expulsado da terra prometida. Eles provocaram a ira de Deus, o Senhor, com todas as coisas más que fizeram. E adoraram ídolos, coisa que o Senhor havia proibido. O Senhor Deus havia mandado mensageiros e profetas darem o seguinte aviso a Israel e a Judá: abandonem os seus maus caminhos e obedeçam aos meus mandamentos, que estão na lei que eu dei aos seus antepassados e que entreguei a vocês por meio dos meus servos, os profetas. Mas os israelitas do Reino do Norte não quiseram obedecer. Foram teimosos como os seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o Deus deles. Eles não queriam obedecer aos seus ensinamentos e não guardaram a aliança que ele tinha feito com seus antepassados e desprezaram os avisos dele. Adoraram ídolos sem valor e, desse modo, eles mesmos ficaram sem valor. Seguiram os costumes das nações vizinhas, desobedecendo a ordem que o Senhor tinha dado para que não as imitassem. Eles desobedeceram a todas as leis do Senhor, seu Deus, e fizeram 2 touros de metal para adorar. Também fizeram um poste ídolo, adoraram as estrelas e serviram o deus Baal. Queimaram seus filhos e filhas como sacrifício a deuses pagãos, consultaram médios e adivinhos, e só fizeram coisas erradas que o Senhor não aprova, e por isso ele ficou irado com eles. O Senhor ficou tão irado que os expulsou da sua presença, deixando somente o reino de Judá. Mas mesmo o povo de Judá não obedeceu às leis do Senhor, seu Deus,
eles imitaram os costumes adotados pelo povo de Israel. Por isso, o Senhor rejeitou todos os israelitas. Ele os castigou, entregando-os a inimigos cruéis, e no fim os expulsou da sua presença. Depois que o Senhor Deus separou Israel de Judá, os israelitas colocaram Jeroboão, filho de Nebate, como seu rei. Jeroboão os fez abandonar o Senhor e os levou a cometer um terrível pecado. Os israelitas seguiram Jeroboão e continuaram a praticar todos os pecados que ele havia cometido, até que finalmente o Senhor os expulsou da sua presença, como havia avisado por meio dos seus servos, os profetas. E assim o povo de Israel foi levado para o cativeiro na Assíria, onde eles moram até hoje. O rei da Assíria trouxe gente das cidades de Babilônia, Cutá, Iva, Amate e Sefarvaim, e os fez morar nas cidades de Samaria, em lugar dos israelitas que haviam sido levados como prisioneiros. Esses assírios tomaram posse daquelas cidades e ficaram morando ali. Quando foram morar lá, eles não adoravam a Deus, o Senhor, e por isso ele mandou leões que mataram alguns deles. O rei da Assíria ficou sabendo que as pessoas que ele havia mandado morar nas cidades de Samaria não conheciam a lei do Deus daquela terra, e por isso esse Deus havia mandado leões que estavam matando aquelas pessoas. Então o rei deu a seguinte ordem: mandem de volta um dos sacerdotes que nós trouxemos como prisioneiros. Façam com que ele volte e fique morando lá, para ensinar ao povo a lei do Deus daquela terra. Então o sacerdote israelita que havia sido levado da cidade de Samaria foi e ficou morando em Betel, onde ensinava ao povo como adorar a Deus, o Senhor. Mas o povo que ficou morando no território de Samaria continuou a fazer os seus próprios ídolos e os colocou nos santuários que os samaritanos haviam construído. Cada povo, nas cidades onde estava morando, fez os seus próprios ídolos, isto é, o povo da Babilônia fez imagens do deus Sucote-Benote. O povo de Cutá, imagens de Nergal. O povo de Amate, imagens de Azima. O povo de Iva, imagens de Nibás e Tartaque. E o povo de Sefarvaim queimava os seus filhos em sacrifício aos seus deuses Adrameleque e Anameleque. Esses povos também adoravam a Deus, o Senhor, mas ao mesmo tempo escolhiam no meio deles todos os tipos de pessoas para servirem como sacerdotes nos lugares pagãos de adoração e para oferecerem sacrifícios por eles naqueles lugares. E assim eles adoravam o Senhor, mas também adoravam os seus próprios deuses, de acordo com os costumes dos países de onde tinham vindo. Até hoje, eles continuam com seus antigos costumes. Eles não adoram a Deus, o Senhor, nem obedecem às leis e aos mandamentos que ele deu aos descendentes de Jacó, a quem tinha dado o nome de Israel. O Senhor havia feito uma aliança com eles e havia ordenado o seguinte: não adorem outros deuses, não se ajoelhem diante deles, não os sirvam, nem ofereçam sacrifícios a eles. Obedeçam a mim, o Senhor,
que tirei vocês do Egito com grande poder e força. Ajoelhem-se diante de mim e ofereçam sacrifícios a mim. Obedeçam sempre às leis e aos mandamentos que escrevi para vocês. Não adorem outros deuses, nem esqueçam a aliança que fiz com vocês. Adorem a mim, o Senhor, o Deus de vocês, e eu os livrarei de todos os seus inimigos. Mas esses povos não atenderam e continuaram a seguir os seus velhos costumes. E assim, eles adoravam a Deus, o Senhor, mas também adoravam os seus ídolos. E até hoje os seus descendentes continuam a fazer a mesma coisa. Miqueias, capítulo 6. Escutem a acusação que o Senhor Deus vai fazer contra o seu povo. Levanta-te, ó Deus, e faze a tua acusação, e que as montanhas e os montes ouçam o que dizes. Ó montanhas, ó alicerces firmes da terra, escutem a acusação que o Senhor faz contra Israel. Pois ele tem uma questão para resolver com o seu povo. Ele vai acusar o povo de Israel. O Senhor diz: meu povo, o que foi que eu fiz de errado? Será que exigi demais de vocês? Respondam. Eu os tirei do Egito, salvando-os da escravidão, e enviei Moisés, Arão e Miriam para os guiar pelo deserto. Meu povo, lembre dos planos que Balaque, rei de Moabe, fez contra vocês e da resposta que Balaão, filho de Beor, lhe deu. Lembrem de tudo o que aconteceu desde que saíram do acampamento do Vale das Acácias até que chegaram à cidade de Gilgal. Não esqueçam nunca as vitórias que eu, o Senhor, consegui. O que é que eu levarei quando for adorar o Senhor? O que oferecerei ao Deus Altíssimo? Será que deverei apresentar a Deus bezerros de um ano para serem completamente queimados? Será que o Senhor ficará contente se eu oferecer milhares de carneiros ou milhares e milhares de rios de azeite? Será que deverei oferecer o meu filho mais velho como sacrifício para pagar os meus pecados e as minhas maldades? O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito e amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. O Senhor está falando com a cidade de Jerusalém, e os que são sábios ouvem com respeito o que Deus está dizendo. Ele diz: tribo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem. Nas casas dos maus há riquezas que eles ajuntaram desonestamente. Eles usam medidas falsas que eu detesto. Como posso perdoar pessoas que usam balanças falsas e pesos falsos? Em Jerusalém, as pessoas ricas exploram os outros
e todos os seus moradores são mentirosos e trapaceiros. Por isso, já comecei a castigar vocês. E por causa dos seus pecados, vou acabar com vocês. Vocês não terão comida suficiente e estarão sempre passando fome. Procurarão ajuntar riquezas, mas não poderão guardar nada. E se guardarem alguma coisa, farei com que seja destruída na guerra. Plantarão, mas não comerão nada. Esmagarão as azeitonas, mas não chegarão a usar o azeite. Pisarão as uvas, mas não beberão o vinho. Tudo isso vai acontecer porque vocês imitaram os maus costumes e as maldades do rei Omri e do seu filho, o rei Acabe, e seguiram os conselhos deles. Por isso, vou destruir Jerusalém, e todo mundo vai zombar dos moradores da cidade. Vocês serão insultados por todos os povos